Hoje é o Dia dos Pais, né? Nós comemoramos o Dia dos Pais. E a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com você é sobre o homem de Deus. Não será apenas para os homens, claro. Deus fala da humanidade, mas é bastante direcionada aos homens e especialmente aos pais. Amém? Então vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 4, 2 Reis 4, do verso 8 ao 10. 2 Reis 4, 8. Segunda Reis 4, 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, Sunem é uma cidade, por isso que aquela mulher chamava-se Sunamita, né? Ela habitava em Sunem. Então Eliseu foi a Sunem e havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Aquela mulher rica diz ao seu marido: tenho observado que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. E ela quis estar mais perto do homem de Deus. Ela pediu para o seu marido, eles tinham condições, fizeram um quarto especial para ele. Tem uma outra versão da Bíblia que fala que ela fez um quarto no telhado. Então, tudo indica que ele tinha uma entrada privativa, né? Uma escada, uma certa privacidade, e ali, toda vez que ele passava por ali, então ele já ficava na casa dela. Um santo homem de Deus. Eu queria perguntar para você, como você acha que as pessoas têm te identificado? Como homem de Deus? Ou como mulher de Deus? Qual tem sido o seu referencial? Qual tem sido o seu exemplo? O que você tem transparecido? Qual é o legado que você tem deixado? Sabe o que é legado? Legado é aquilo que vai ficar depois que você partir. A gente está aqui por um tempo. Você vai deixar um legado, um exemplo, ensinamentos. As pessoas dizem que todo homem deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Ah, mas isso para Deus é pouco. Qual é o seu legado? Qual é o seu exemplo? O que você tem deixado? Como é que as pessoas te veem e como Deus te vê? Já pensou nisso? Pelo padrão de Deus, irmãos, a gente pode saber que existe o homem de Deus, como nós vimos aqui, Eliseu era reconhecido como o homem de Deus, e existem os homens. Homem de Deus e homens. Qual será a diferença? Eu quero falar primeiro com você o que Deus fala sobre homens, e depois como é o homem de Deus. Amém? Então nós vamos lá para 2 Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 1, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias, quando a palavra de Deus se refere aos últimos dias, e você depois vê esse contexto aqui também, fala sobre os dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Ele afirmou, e nenhuma palavra que ele proferiu, nenhuma ficou vazia, nenhuma deixou de se cumprir. Jesus prometeu que ele vai voltar. E os sinais da volta de Cristo estão muito prementes aí, muito visíveis. Jesus falou sobre terremotos, guerras, fome, pestes, pandemias.
Mas tem um sinal dos tempos, um sinal da volta de Jesus que fala muito nesse texto aqui. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem uma outra versão da Bíblia que fala tempos perigosos. Tempos perigosos. Por quê? E aí ele vai descrever por que serão tempos perigosos, os tempos que antecedem a volta de Cristo. E olha que interessante, não serão tempos trabalhosos ou perigosos por causa dos terremotos, por causa da fome, por causa das pestes, que tudo isso é muito terrível mesmo, mas serão tempos perigosos, porque haverá homens, e aqui ele vai descrever os homens que não são homens de Deus. Amém? Que tipo de homens a gente vai ver aparecendo cada vez mais? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Meu Deus, se parece aqui já estava terrível. Vai ser difícil viver nos últimos tempos porque os homens serão assim. Você percebeu? Amantes de si mesmo, prefiro cuidar de mim, da minha aparência, eu vou para a academia, o meu dinheiro é para mim, eu preciso passear, eu preciso me divertir, amantes de si mesmos, avarentos, coloca o seu amor ao dinheiro, às riquezas, aos seus bens, presunçosos, eu comentei hoje de manhã a respeito do pastor Cadu, mas eu vou falar para o pastor André, eu sempre achei que eu era melhor do que você, mas agora eu tenho certeza. Presunçosos, homens presunçosos, arrogantes, soberbos, olha só, é mentira, viu? Blasfemos, Jesus falou, todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas estão nesse abismo. As pessoas estão desprezando Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando, isso já está chegando na blasfêmia. Eu às vezes comento com a minha esposa, essas pessoas não sabem com quem estão lidando. Deus está vivo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas agem como se Deus não existisse e ainda zombam de Deus, blasfemam, mas está escrito. Desobedientes a pais e mães. Muitos pais aqui, mas muitos aqui também têm o seu pai, ainda, graças a Deus. E as pessoas, os homens, serão desobedientes a pais e mães. Você sabe que tem 2 mandamentos com promessa na Bíblia. Tem muitos mandamentos, os mandamentos são estatutos de Deus, são linhas que conduzem a gente a um padrão. Há um padrão, é o padrão de Deus, então Ele deixou os seus mandamentos. E tem 2 mandamentos com promessa, e um deles diz, quem lembra? Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Quando você honra teu pai e tua mãe, Deus tem uma promessa para você. Você vai ter longevidade, você vai ter os seus dias prolongados. Amém? Qual é o outro mandamento com promessa? Traga o teu dízimo à casa do Senhor, para que não falte mantimento na minha casa, diz o Senhor, e faça prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre você uma bênção tal, que te traga a maior abastança. É um outro mandamento com promessa. Mas então, os homens serão desobedientes a pais e mães, serão ingratos. Irmãos, a gratidão é um sentimento tão nobre, a gratidão, e os homens serão ingratos. Parece alguma coisa? A gente tem visto isso? Ingratos. Tem pessoas que já passaram pela minha vida e lá atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, fizeram alguma coisa boa para mim, alguma coisa que me ajudou muito naquela época. Eu sou grato até hoje. Pessoas que nunca mais encontrei. Eu me lembro, eu tinha um carro que era um Fiat Premio, subindo a serra à noite, aqui, a Serra de Taubaté, parou o carro, pifou e rompeu a correia dentada. Depois é que eu vim a saber, né, claro. No começo a gente vai lá, abre o capô como se entendesse alguma coisa sem entender nada, né? E tinha rompido a correia dentada e passou uma pessoa aqui de Ubatuba,
me viu parado, já estava escurecendo, ninguém na estrada, isso acho que uns 30 anos atrás, e ele me ajudou, me socorreu. Nem encontrei mais, mas está registrado no céu a minha gratidão por esse homem. Mas os homens serão ingratos. Os homens serão profanos. Profano é o contrário do sagrado, do santo. Os homens serão profanos e farão questão de mostrar isso, desprezo pelas coisas de Deus, tempos perigosos, porque a humanidade vai ser assim. Aí vamos para o verso 3, sem afeto natural. Sem afeto natural. Quando eu vejo algum texto assim, que na minha versão da Bíblia não fico com perfeito entendimento, eu vou para outra versão, ou vou para o grego, no caso, né, que é o Novo Testamento, e aqui sem afeto natural, homens desamorosos. Desamoroso. Por exemplo, um pai desamoroso. Afeto natural, sem carinho, sem cuidado. É muito típico isso já do sexo masculino mesmo, se é que a gente não pode falar que existe sexo masculino, não é? Os homens são mais brutos, mais broncos, mais faz questão de ser desamoroso, porque homem é assim. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, homem é como Jesus é exemplo de homem, amoroso. Pais amorosos, mas os homens serão desamorosos, sem afeto natural. Essa lista é terrível, né? E ela continua. Aqui nós estamos falando de homens que não são os homens de Deus. Irreconciliáveis. Aconteceu algum problema? Não tem reconciliação, porque não há perdão, não há reconhecimento do erro. Irreconciliáveis. Eu tenho visto pessoas brigando, se degladiando na internet. Famílias se separando por causa de política, por exemplo. Por causa de pequenas questões irreconciliáveis. Falam de amor, amor, paz, paz, mas a primeira coisa vira a cara e nunca mais. Você já viu isso? No final dos tempos acontecerá isso. Cruéis, sem amor, cruéis, caluniadores, incontinentes. O que é incontinentes? Sem autocontrole, sem domínio próprio. Cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons é desprezadores do bem. Despreza o bem. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Parece que vai aumentando a ciência, vai aumentando a inteligência, né, o conhecimento, mas os homens vão ficando mais embrutecidos. Essa é a lista. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Claro, porque eu sou amante de mim mesmo, eu sou soberbo, eu sou presunçoso, eu cuido de mim. Quantos pais há que pensam em si e nem pensam na esposa? Ou quantos maridos? E Deus fala que nós devemos tratar a nossa esposa como o vaso mais frágil, para que não se interrompam as nossas orações. Você sabia, marido, que se você não trata a sua esposa como o vaso mais frágil, as suas orações são interrompidas? A sua oração não passa do teto. E olha, você é o sacerdote, você é o cabeça do lar, você é o guardião, você é a sentinela, você é a autoridade. E se a sua oração não chega a Deus, você está desprotegido. A sua família está desprotegida. Tem homens, tem pais, tem maridos que são amantes de seus prazeres e não dá atenção para o filho, para a filha. Amém? Eu quero orar hoje pelos pais, mas eu vou pedir que o Senhor te dê uma unção nova. Eu preciso também dessa unção. Porque Deus aqui capricha, né? Ele está mostrando muito claramente como é que a gente pode ser se nós não formos homens de Deus. E finalmente diz assim no verso 5, que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Parece que é bonzinho, parece que é pacificador, parece que é amoroso, parece que é educado, mas só aparência.
E aí qual é o conselho de Deus? Destes, afasta-te. Afasta-te destes. Sabe, Jesus deu para a gente exemplos. E eu queria agora falar um pouco para você da diferença. Água para o vinho. Nós falamos de homens. Agora eu quero falar do homem de Deus. Amém? Homem de Deus. A diferença. Aqui no verso 17, aí diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então existe o homem de Deus, aquele que Deus vê e fala: esse é um homem segundo o meu coração. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Moisés foi chamado amigo de Deus. Jó, quando Satanás compareceu diante de Deus para acusar Jó, e Deus fala: você viu o meu servo Jó, fiel, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Você viu meu servo Jó? Como será que é o relato que Deus faz de você? Agora eu vou falar homem e mulher. Como será que Deus te vê? Ele falaria isso de você? Reto, fiel, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, que guarda os meus mandamentos. Esse é o padrão do homem de Deus, da mulher de Deus. E Jesus fala, deixa marcado aí, por favor, e nós vamos ali para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus 5, 14. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte. Sobre um monte, não sob. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E você é a luz do mundo, Deus fala para mim, para você, não tem como você se esconder. Se você tem Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo, é para você ser homem de Deus. E não tem como se esconder. Eu dei um exemplo hoje de manhã que me ocorreu ali na hora, sobre uma cidade edificada que não dá para ser escondida. Você sabe que na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista bombardeava periodicamente Londres, e os cidadãos de Londres, eles tinham uma orientação que quando tocava as sirenes é porque vinham aquelas bombas V10 que os alemães desenvolveram, que era o protótipo do que hoje tem, né, aqueles mísseis impressionantes, mas ali vinha aquela bomba V10, e o que eles faziam? Eles apagavam todas as luzes da cidade. Apagavam todas as luzes, e se alguém tinha janelas, portas, fechava todas as frestas para que não houvesse nenhuma iluminação. Eles não tinham radares como temos hoje, então aquela escuridão confundia o alvo. E Jesus fala: você é luz do mundo. Homem de Deus, mulher de Deus. Não dá para se esconder, não tem como se esconder. No caso, não dá para apagar a luz, porque Jesus falou que se a luz que há em você forem trevas, que grandes trevas serão. A tua luz não dá para apagar, porque a tua luz é Jesus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não virá em trevas. Então não dá para apagar essa luz, é para brilhar, é para fazer a diferença. Mas se essa luz que há em você forem trevas, que grandes trevas serão, que coisa terrível será. Porque quando você passa, alguém deveria dizer: um homem de Deus esteve aqui, uma mulher de Deus trabalha aqui, faz diferença. Amém? E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Você não acende uma vela e coloca aqui embaixo da mesa, e você vai colocar a vela o mais alto possível. A gente não tem muito isso, porque a gente não precisa, nós temos as luzes nas nossas casas, mas a luz fica no alto. Nós tivemos essa experiência, também compartilhei hoje de manhã, quando nós chegamos de viagem na quarta-feira, que deu aquela ventania impressionante aqui na cidade,
e nós chegamos de viagem com aquelas malas e pensando em fazer algum lanche, tomar um banho para dormir depois de, sei lá, mais de 12 horas de viagem, a nossa casa toda escura, sem luz. E nós ficamos sem luz da quarta-feira até a noite de quinta-feira. E aí nós tínhamos velas, ainda bem que temos velas em casa e acendemos algumas velas, mas nós não estamos preparados, nós não temos lugares altos para colocar as velas. Colocamos vela na mesa, numa cômoda, e ilumina um pouco. Se a vela tivesse alta, iluminava muito mais, não é? É disso que Jesus está falando. Você é a luz do mundo, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem que brilhar. Não dá para esconder. Aleluia! Homem de Deus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que homens? Dos homens que nós lemos aqui. Há homens e há homens de Deus. Resplandeça a sua luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou você é agente secreto, você sabe que você é cristão, ninguém sabe qual é o seu pai. Eu posso te afirmar, quem me conhece e convive comigo por algum tempo, sabe que o meu pai é o Senhor Deus. Sabe que eu sou servo de Jesus Cristo, sabe que eu amo a Deus. Então, se alguma boa obra eu fizer, Ele vai glorificar o meu pai. É porque eu não sou nada, é meu pai. Então você vai ser visto como homem de Deus, como mulher de Deus, pelas suas boas obras, vão glorificar o seu Pai. Nós somos perseguidos também por isso. Jesus falou, por amor do meu nome, você vai ser perseguido. Perseguiram a mim, perseguirão a você também. Muitas vezes nós sofremos afronta, somos ridicularizados por sermos cristãos. Mas também quando as nossas boas obras aparecem, o nosso Pai é glorificado. Aleluia! Isso honra a Deus, isso é santo, isso é lindo, isso é especial. Não foi assim que aquela mulher, aquela rica mulher de Sunem, ela disse para o seu marido, tenho observado esse homem que passa sempre por nós, eu tenho observado e tenho visto que ele é um santo homem de Deus. Como é que ela podia saber que ele é um homem de Deus? Ela observou. A palavra não fala o que Eliseu fazia, mas eu posso imaginar, ele devia ser um homem honesto, ele devia ser educado, ele devia ser respeitoso, ele transparecia o seu temor a Deus, e pelas suas obras, pelas suas atitudes, ela falou, eu tenho visto que ele é um homem de Deus. E Jesus fala, pelas vossas obras, o vosso Pai será glorificado. Você vai ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai brilhar. Você é a luz do mundo. Não entre no sistema do mundo, não queira se igualar, não se nivele por baixo. O padrão é alto. Amém? Você é a luz. Vamos voltar lá para 2 Timóteo? 2 Timóteo capítulo 3, agora ele vai descrever as qualidades do homem de Deus. Nós vimos as qualidades do homem, que não é o homem de Deus. Agora vamos ver o homem de Deus, lá o padrão, qual é? 2 Timóteo 3:10. 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, uma característica do homem de Deus, da mulher de Deus, é a doutrina, é a palavra. A nossa base, nosso alicerce é a palavra. É ali que eu sei o que é o certo e o que é errado diante de Deus. Tem seguido a minha palavra, o modo de viver, faça o que eu faço, não, como é que é? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Isso? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Paulo fala assim, olha, seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. O que ele estava dizendo? Faça o que eu faço, seja meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Então, o seu modo de viver tem que ser um modo de viver que faz diferença. Amém? Foi falado isso aqui até na peça hoje. O Pai, ele faz a diferença não pelas suas palavras, mas pelo seu modo de viver, pelas suas atitudes. Os seus filhos, será que eles diriam, eu quero ser como meu pai? Eu quero ser como a minha mãe? Quando eu me casar, eu quero que meu casamento seja como o casamento dos meus pais. Você tem sido assim? Qual é o seu padrão? Como tem sido o seu modo de viver?
intenção, tens visto a minha intenção, a intenção do coração, qual é a tua motivação? Você sabe, às vezes nós conversamos, eu e a Kátia, sobre a igreja, que é uma grande responsabilidade que Deus me deu. Por isso que Deus fala, aquele que presida, faça com diligência, com cuidado, com prudência. Quantas vezes eu tenho que saber discernir quem é que vai dirigir um ministério, ou quem é que vai ser enviado para tal cidade. Eu tenho que discernir, como é que eu vou conhecer os corações? A gente fala, mas qual será que é a motivação dessa pessoa? Tudo bem, ele faz isso, mas qual que é a motivação? Qual que é a intenção do coração? Só Jesus conhece qual é a tua intenção. Jesus conhece o teu coração. E o homem de Deus, a mulher de Deus tem um coração puro, tem uma intenção santa, tem uma motivação do céu. Eu não busco os meus prazeres, eu busco fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Quantas vezes na minha vida eu abri mão de tantas coisas por causa da obra de Deus. Tantas coisas. Quando a nossa igreja começou a crescer, muitos conhecem essa história, mas a história da minha vida, eu preciso de vez em quando contar para que se saiba, né? A igreja começou a crescer, e graças a Deus por isso, e a minha esposa às vezes falava, Ale, você vai ter que trabalhar menos, você vai ter que, talvez até deixar de trabalhar, porque a igreja está crescendo, como é que você vai dar conta? E eu tentava ser veterinário, pastor, pai, marido, e ela falava, uma hora você vai ter que parar a clínica, e a igreja está crescendo. E um dia, Deus falou para mim, pode parar. Não a igreja, porque às vezes eu falava, Senhor, não estou conseguindo, me deixa pular fora do barco. Ele falava, ainda não, filho. E ele falou, pode parar. Eu falei, o que, Senhor? A clínica. Parar a clínica. Não é fácil, fala a verdade. Todo o meu investimento, lá meu aparelho de eletrocardiograma, que eu gosto tanto, o meu estetoscópio, os livros, a clínica. E ele fala, pode parar. E eu me lembro bem, era uma sexta-feira, eu cheguei e falei, Kátia, Deus falou comigo. Falou o quê? Sobre parar de trabalhar. Oh, até que enfim, aleluia. E então, eu falei, segunda-feira já não vou. Quê? Lembra? Você é louco? Como assim? Era sexta-feira, eu falei, segunda-feira já não abro. Como assim? Você é louco? A gente nem acabou de construir nossa casa ainda. Está até ainda acabando ainda, né? Está meio se acabando, mas... Eu falei, mas é... E aí, por amor a Cristo, eu deixei, fechei, parei de trabalhar. Eu não sabia por quanto tempo seria. Foram 6 anos e meio. 6 anos e meio. Só trabalhando para Ele. E depois de 6 anos e meio, Ele falou, pode voltar. Só que agora num esquema diferente, com horários, com hora marcada, e eu posso fazer as coisas do reino. Mas naqueles 6 anos e meio eu fiquei tentando estabelecer os alicerces. Onde eu quero chegar? Quando ele fala, né, que a gente vive para Ele, Ele conhece qual que é a nossa intenção, qual que é a nossa motivação. Ele está falando com você. Amém? Ele não vai pedir mais do que você possa dar para Ele, não é isso. Mas Ele quer saber até onde você pode chegar. Abraão, me entrega o teu filho, teu único filho, o filho que tu amas, teu único filho, me entrega. Não é interessante que Deus mostra para Abraão, eu sei bem o que eu estou falando, Abraão, é o seu filho que você tanto ama, teu único filho, o filho da promessa, é dele que eu estou falando, me entrega, sacrifica. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Quando Deus falou isso para Abraão, ele foi até Sara. Agora eu vou falar para as mulheres. Abraão chega para Sara e fala, Sara, Deus falou que é para levar o Isaac. Para onde? Isso já são palavras minhas, mas... Levar para onde? Para o Monte... Aliás, ele não sabia que era para o Monte Moriá. Ele falou que é para ir e ele vai me mostrar onde. Mas para quê? Levar o nosso filho. Sabe, Sara? Deus quer que entregue Isaac para ele. Como assim? Eu não sei. Ele falou que eu para eu ir, levar a lenha, levar o cutelo, levar a faca, o machado. E não é para levar cordeiro.
É para levar o Isaac. Deus é honesto. A palavra fala que Sara brigou, esperneou, reclamou, murmurou. A palavra fala. Não. E se não tem escrito é porque ela não murmurou. Porque os pontos fracos de Davi estão aqui, os pontos fracos de Jó estão aqui, os pontos fracos de Paulo estão aqui. Amém? Até Jesus, quando ele fala para os discípulos, eu estou aflito, estou angustiado até a morte, orem por mim. Sara não murmurou, Abraão não murmurou, ele creu. E ele foi, e levou Isaac. E na última hora, quando ele ia mesmo sacrificar, e Isaac, irmãos, e o Isaac? Quando eles estão subindo o monte, o Abraão já tinha deixado os seus 2 ajudantes embaixo, e foi só ele e Isaac, os 2 estão subindo o monte, e aí ocorre algo ao Isaac. Os estudiosos creem que Isaac devia ter 12 a 13 anos de idade. Fala, pai, fala filho, tem uma coisa estranha. O senhor está levando lenha? O senhor está levando a faca? A gente está indo para fazer um sacrifício para o nosso Deus, não é? Mas cadê o cordeiro? Imagina. Qual foi a resposta de Abraão? Filho, Jeová Jiré, Deus proverá. Mas quando eles chegam no alto do Monte Moriá, que é onde hoje tem o templo, lá em Israel, tem a parede, né? E ele coloca Isaac sobre a lenha. A Bíblia fala que Isaac esperneou, murmurou, tentou sair correndo. A Bíblia fala que Isaac lutou. Não. Você sabe o que é uma família sacerdotal? É uma família que o pai, a mãe e o filho ou os filhos servem a Deus, honram a Deus, creem em Deus, obedecem a Deus, e essa família é abençoada. Mas Deus queria ver até onde iria a confiança e a fé e a obediência de Abraão, né? Então, quando Abraão levanta, eu vou falar faca em vez de cutelo, imagina um facão, eu tenho um facão lá em casa desse tamanho. Imagina, quando ele levanta o facão, Abraão, que Senhor? Pode parar. Agora eu sei. Amém? Agora eu sei. Você é um homem de Deus. Muitas vezes você vai ser provado, homem, mulher. Muitas vezes as coisas não vão sair como você espera. Mas você lembra qual é o padrão dos homens e mulheres que não têm Deus? Presunçoso, arrogante, soberbo, irreconciliável, amante de si mesmo, ingrato, profano. Muitas vezes você vai ser espremido porque Deus está te provando. Ele colocou Pedro à prova. Pedro achava que estava pronto, te seguirei até a morte, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro, você vai me negar. Sabe, quando você estiver debaixo de pressão, olha para Jesus. Ele está forjando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer diferença nos últimos tempos. Aleluia! Deus fala, Paulo, não tema, continue pregando, porque ainda tem o povo nessa cidade, Deus sabe quem são os dele. Se Deus olhar hoje aqui para essa igreja, Ele tem você como homem de Deus, como mulher de Deus? Ou você está cheio de mimimi, buscando as suas coisas? Ô Senhor, fala conosco. Vamos lá. Você tem visto a minha intenção, minha fé, longanimidade, paciência, amor. Na minha versão fala caridade, mas é ágape, é amor. Eu estou no verso 10. Amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, uma vida conforme o padrão de Jesus Cristo, sofrerão
perseguições. Não pense que vai ser diferente com você. A perseguição muitas vezes é humana mesmo, é visível, e às vezes a perseguição é espiritual. Porque Jesus falou, vós não sois deste mundo, eu também não sou. Você não é desse mundo. O reino dos céus habita em você. Jesus falou. Então você vai ter perseguição, você vai ser mal compreendido. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, quanto a mim, as bênçãos nos acompanham e nos alcançam. Amém? Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Hoje de manhã, vindo aqui para a igreja, eu estava vindo com a minha neta, a Benção, né, a netinha, e eu falei, Helena, vou colocar um louvor aqui para a gente já entrar na unção do culto. Ela falou, tá bom, vou. Aí eu coloquei aquela música que até foi cantada hoje de manhã, A Bondade de Deus. A Bondade de Deus. E eu ouvindo aquele cântico com ela, eu falei, olha como Deus é bonzinho. Já era para o vovô estar no céu, mas ele deixou eu ficar aqui na terra com você, né? Ela falou, é mesmo, pô. Já era para eu estar no céu, né? Com aquele infarto que eu tive. Olha a bondade de Deus. As bênçãos te acompanham. Enquanto você estiver vivo, seja a luz. Ele vai te proteger até o último segundo. A hora que for para partir, você parte para a glória. Parte como homem de Deus, como mulher de Deus. Amém? É para ser assim, em nome de Jesus. E para a gente completar, para fechar, como é que se adquire esse padrão? Eu acho muito interessante que as pessoas que são muito sábias, muito cultas, eles têm uma palavra que usam muito, pragmatismo, já ouviu falar? Ah, ele é muito pragmático, ele tem muito pragmatismo. O que é pragmatismo? É você seguir um padrão. Todo mundo é igualzinho, segue o pragmatismo, seja na economia, seja em qualquer área. Tem que seguir o pragmatismo, padrão estabelecido. Sabe qual é o padrão de Deus para você? Esse aqui, ó. Seja pragmático aqui, ó. Esse é o padrão. Esse é o alicerce. Aqui que vai te forjar como homem e mulher de Deus. Aqui que você vai fazer a diferença. Amém? Irmãos, porque olha, não se engane não. Tem horas que o melhor hospital não resolve. Tem horas que o melhor advogado não resolve. Tem horas que ser amigo do juiz não resolve. Tem horas que você tem que ter intimidade com Deus, que Ele olha para você e fala, fala filho, o que você precisa? Você tem acesso. A palavra fala em Hebreus que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, no tempo oportuno, no tempo da necessidade. Entrar no Santo dos Santos e falar, Pai, eu preciso de uma ajuda, preciso de um conselho. Amém? Homem de Deus, mulher de Deus, seja a luz, faça a diferença. Seja referência para os seus filhos, seja referência no seu ambiente de trabalho, seja referência na sua família, brilhe. Aleluia. Então, aqui vamos ver como adquirir isso. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado ou instruído, sabendo de quem o tens aprendido. Permanece naquilo que tens recebido, que tens aprendido, que é a sã doutrina. Fica na palavra, mas veja bem de quem você tem aprendido. Muitos cristãos se acomodaram, se acostumaram, especialmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, a ficar em casa, a buscar os pregadores que lhe agradam, as palavras que lhe agradam. Veja bem de quem você tem aprendido. Muitos pegam a palavra de Deus e torcem, como um nariz de cera que você pode torcer para qualquer lado. Permanece na palavra, veja de quem você tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, a escritura sagrada, que podem fazer-te sábio para a salvação. Você sabe que Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo, a mãe dele e a avó dele eram cristãs, eram crentes, a Lloyd, né? E ele fala, Timóteo, olha, desde a tua meninice você tem aprendido as sagradas escrituras, por isso que Deus fala, ensina a criança o caminho que deve andar,
e ainda quando for adulto não se desviará dele. É muito importante, papai e mamãe, ensina aos seus filhos a palavra de Deus, deixa ele receber o padrão, e quando ele for adulto não se vai desviar. Eu sempre dou um exemplo de música, sobre música. Quando você ouve uma música pela primeira vez, para você aquele passa a ser o padrão, aquela música é assim. Pensa numa música que você conhece. Aí quando você ouve aquela mesma música cantada por outra pessoa, com outro arranjo, às vezes até mudando algumas palavras, você falava, até estranha essa música. E às vezes aquela segunda versão que você está ouvindo é a original, mas você recebeu primeiro o outro padrão. Já aconteceu isso com você? Não é? Então o que Deus fala? Ensina a criança o padrão, coloca o padrão, ensina a palavra de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por nós, que no terceiro dia Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Aí quando Ele estiver maior na escola, na faculdade, for falar, que Jesus, isso é história. Ele fala, como história? Não, Jesus não ressuscitou. Como não ressuscitou? Ensina a criança o caminho que deve andar. Aleluia! Eu recebi esse padrão do céu aqui só quando eu tinha 20 anos de idade. Eu já tinha buscado um monte de religião, tinha lido um monte de livros, e para mim foi um pouco difícil entender que esse era o padrão. Só quando eu recebi mesmo o Espírito Santo, aceitei Jesus como Senhor, e aí eu entendi que Jesus falou, a minha palavra é a verdade. Então, se essa palavra é verdade, tudo que for contra ela não é a verdade. Mas só com 20 anos eu conheci. Felizes são os seus filhos, os seus netos, que você pode ensinar o padrão para eles desde pequeno. Amém? Aleluia! E, finalmente, você sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. É essa palavra que produz fé para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que pode fazer de você um homem ou uma mulher de Deus? Toda a Escritura, a palavra de Deus. No Bible, no breakfast. Sem Bíblia, sem café da manhã. Alimente-se da Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. É essa palavra que vai te moldar como homem, como mulher de Deus. E, finalmente, esse aqui eu acho que talvez seja a parte mais séria e mais importante. No capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Você sabia que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino? A primeira vez Jesus veio como homem, morreu na cruz, levou os nossos pecados, ressuscitou. Mas quando Ele voltar, Ele vem como juiz, Ele vem para julgar vivos e mortos. Ele vai separar, Ele fala, eu vou separar as ovelhas das cabras. Vinde, benditos do meu Pai, apartai-vos de mim, não vos conheço. Ah, que coisa horrível, Deus não é bom. Deus é tão bom que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deus é tão bom que Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. A salvação é de graça, Jesus pagou o preço, Deus é bom, mas virá o dia do juízo. E os homens serão blasfemos, arrogantes, e você é a luz do mundo. Por isso que Jesus falou, vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ô glória! Amém? O que quer dizer conjuro-te, pois? Conjuro-te. Tem uma outra versão da Bíblia que fala, eu te cobro diante de Deus, diante de Jesus. Que faça o quê? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Prega, fala, insiste, ensina, redarguir é responder com argumento. Por isso que Pedro fala que a gente tem que saber explicar para cada um a razão da nossa fé. Isso chama-se apologética. Você tem que ter base para argumentar por que você crê em Jesus Cristo.
É isso que Deus espera da nossa geração. Amém? Insta, prega, repreende, exorta, consola, redargua. Aleluia. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, virá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme suas próprias concupiscências. Vem um tempo que as pessoas não vão suportar a palavra de Deus. Você sabe que já saiu uma Bíblia monstruosa, uma Bíblia que altera, é alterada. É uma Bíblia politicamente correta, com muitas aspas aí. Não sei se você já sabe, já tem essa Bíblia. Os homens não suportarão a palavra de Deus. Deus começa com coisas básicas, lá no Gênesis, no começo fala assim, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea os fez. Não pode estar errado. Como assim macho e fêmea? Os homens não suportarão a palavra de Deus. Deus fala que o casamento é santo, digno de honra, seja entre todos o casamento e o leito sem mácula, sem mancha. Ou seja, todo relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Como assim? Como assim? Os homens não suportarão a palavra. Está escrito aqui. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu quero ouvir quem fala o que eu gosto. Eu vou seguir aquele que prega o que eu creio. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Uma pergunta, na sua Bíblia, aí no verso 4, está fábulas também? Fábula? Oi? Lendas, mitos. Você sabe, eu nunca tinha me preocupado em ir até o grego para ver isso, porque eu pego várias versões da Bíblia, e fala aqui que os homens vão se desviar da sã doutrina e vão voltar para as fábulas, mitos, lendas. Eu pensei, será que é verdade que eu sei que lá nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, eles estão já falando nos deuses nórdicos, Thor, Odin, que eu assistia quando era criança, e eu sei que as pessoas estão voltando a duendes, estão voltando a essas coisas da Idade Média. Mas será que é só disso que Deus está falando? Não. Se você for ver essa palavra no grego, que foi traduzido para fábulas, ela pode também ser narrativa, pode ser discurso. E Timóteo tinha pai grego. Os gregos tinham toda a filosofia da época, a cultura. Deus fala que nos últimos tempos os homens vão voltar para as narrativas, para os discursos. Aí vem os especialistas, vem os cientistas e vão falar para você, olha, na verdade, Jesus Cristo é isso, isso e aquilo, e com a narrativa você se afasta da palavra. Deus fala, tenha cuidado com a falsamente chamada ciência. Porque existe ciência mesmo. Daniel fala, nos últimos tempos, o saber, o conhecimento se multiplicará. Existe a ciência. Deus deu capacidade para o ser humano impressionante. Mas existe a falsamente chamada ciência, e por causa dela, muitos se desviaram da fé, diz a palavra. Muitas pessoas vão atrás de discursos e narrativas. Tu, porém, homem de Deus, tu, porém, mulher de Deus, fica firme naquilo que aprendeste, sabendo de quem você recebeu. Guarda o teu bom tesouro até aquele dia. Amém? Qual é o diferencial? Palavra de Deus. Vida em sintonia com a palavra. É isso que Deus espera de mim e de você. Ele fala, eu te cobro, eu conjuro você, viva de acordo com a palavra, seja a luz. Homem de Deus, mulher de Deus, vamos fazer diferença na nossa geração. Amém? A gente não está brincando, a gente está no mundo real. Aleluia!